Good morning, nono ano. Então, bom dia, nono ano. Então, nossa English class de hoje são sobre possessive adjectives, adjetivos possessivos. Então, como o próprio nome diz, possessivos. Então, indica posse. Então, vejamos as regras. Regras. Em inglês, há um adjetivo e um pronome possessivo para cada pronome pessoal. Os pronomes e os adjetivos possessivos existem na língua inglesa. São os que encontram-se no quadro abaixo. Então, aqui é o subject pronoun, que é o pronome pessoal do caso reto. Então, o possessive adjective, ele tem que ser correspondente ao pronome pessoal. Então, para I, que é eu, o possessive adjective é my, quer dizer meu, minha. You, você. Então, vai ser your, o possessive adjective correspondente para você. Your, seu. Para he, que é ele, no singular, o possessive adjective correspondente é his, dele. Para she, que é ela, o possessive adjective correspondente para she é her, dela. Para it, que é ele ou ela, para coisa, objeto ou animal no singular, o possessive adjective correspondente é its, dele ou dela. Então, esse dele ou dela, né, que é o its, para coisa, objeto e animal no singular. Então, he, she, it é ele, ela, ele ou ela, quando estiver no singular. We, que é nós, o possessive adjective correspondente é o our, nosso, nossa. Para you, vocês no plural, o possessive adjective correspondente é your, de vocês. Para they, que é eles ou elas, que é o plural de he, she, it, vai ser their, quer dizer deles ou delas. Então, aqui, os subject pronouns, eles sempre iniciam as frases, vêm antes do verbo. E já os possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos, eles vêm antes do objeto, ok? Então, aqui a gente sempre tem o quê? O correspondente. Então, na hora de fazer o exercício, vocês vão ter que consultar essa tabela para saber qual o possessive adjective correspondente para cada sujeito. Então, veja mais detalhadamente cada um desses pronomes. Pronomes possessivos, adjetivos. Os adjetivos possessivos modificam substantivos, porém aparecem sempre acompanhados de substantivo. Então, a característica deles é que eles sempre vêm antes do substantivo. Então, os pronomes possessivos precedem substantivo. Então, aqui, my jacket is new. Minha jaqueta é nova. Então, jacket é o substantivo, jaqueta. Então, ele vem o quê? Antes. Então, a posição deles é sempre antes do substantivo. Our car is red. Nosso carro é vermelho. This is your pencil. Este é o seu lápis. Então, car é o substantivo, ele veio antes. Aqui, pencil, o substantivo, ele também veio antes. Bom, os adjetivos possessivos em inglês não se flexionam, ou seja, valem tanto para o singular como para o plural. Isso não ocorre na língua portuguesa, onde os pronomes possessivos e adjetivos se flexionam e mudam sua forma no singular para o plural. This is our book. Este é o nosso livro. This is our books. Esses são nossos livros. Então, aqui, ó, ele não flexionou do nosso para nossos. O que flexionou foi o substantivo aqui, book, que ficou books, foi para o plural. This is your book. Este é o seu livro. These are your books. Estes são seus livros. Então, tá vendo? Olha, ele continuou na mesma forma, tanto no singular quanto no plural. Seus, seus. O que flexionou foi o substantivo. Em inglês, nunca usa-se artigo de, e ou an na frente dos pronomes possessivos. Nunca fale de my book, o meu livro, porque em português nós falamos o meu livro. Em inglês, a gente não vai escrever esse o, que é o the, vai direto, ó, my book. Então, não se usa o the. Her car is black, o carro dela é preto. Então, em português, nós dizemos o carro dela é preto. Já em inglês, a gente vai omitir esse o, tá? Que é o artigo the. Bom, saiba os casos nos quais usa-se o artigo the. Lembrar que o pronome possessivo adjetivo está sempre diretamente ligado a um substantivo. Os pronomes possessivos nunca são usados antes de substantivos, a fim de evitar repetição. Is that your car? Aquele é o seu carro. Is that car yours? Aquele carro é seu. Bom, então aqui vocês vão completar as frases com possessive adjective adequado, indicado pelo pronome do parênteses. Aqui, ó.
Where is my phone? Como é que eu sei que aqui o possessive adjective é my? Porque aqui no parêntese está indicando, ó, o pronome é I. O pronome reto é I. Então, para I, como é que eu vou saber que é my? Eu venho aqui, olha, na tabela. Então, aqui, ó, I. Então, eu vou usar o quê? My. Então, vocês vão ver o que está pedindo aqui, no parêntese, qual é o pronome para vocês procurarem o possessive adjective correspondente. Então, ali foi he. Então, qual vai ser o possessive adjective? His. Então, vocês têm que olhar aqui no parêntese para procurar lá em cima na tabela. Bom, observe o sujeito que compõe a frase. O sujeito está em negrito e sublinhado. E seleciona o adjetivo possessivo correspondente. Ó. She doesn't like to play with. She é o sujeito. Então, tenho que ver qual é a forma do possessive adjective para she. Então, vem aqui. Para she, eu vou usar o quê? Her. Então, como eu vou completar minha frase? Eu vou completar minha frase com her. Então, vocês vão fazendo assim, ó. Olha aqui onde está sublinhado em negrito e procure a forma correspondente do possessive adjective. Aí, só olhar lá na tabela acima, tá ok?